Ou seja, você vai transparecer o ciúme de qualquer jeito. Então, percebe como é improdutivo? Se você conhece um cara e aquele cara tá buscando uma mulher não ciumenta, ele encontrou você e você disse, eu não sou ciumenta. E aí, aquele cara que tinha que ter ido embora, ele não vai, porque você tá fingindo pra ele que você não tem ciúme, só que aí você vai ser ciumenta de qualquer jeito. Porque é improdutivo e segurar um comportamento conveniente. A verdade sempre sai. E aí, quando você for ciumenta com o cara, o que, que vai acontecer? Aí ele vai embora. E aí, um término que seria muito mais suave, muito mais fácil, muito mais objetivo, ele simplesmente se tornou um término muito mais doloroso para ambas as pessoas. Ou não. Ou, às vezes, você finge que não tem ciúmes. E aí, o cara, ele pode ter o processo lá do lado dele também. Ele fala, não, eu não quero uma mulher ciumenta. Só que por dentro, ele quer. Ele não quer uma mulher ciumenta, talvez porque ele aprendeu que mulheres ciumentas não são legais. Só que às vezes, internamente, ele só se sente amado se a mulher foi ciumenta com ele. Aí você fala pra ele que você não tem, você emula um comportamento de que você não tem. E aí o cara não fica com você porque você não tinha ciúme. Entende? Como às vezes era o amor da sua vida e você simplesmente mandou ele embora porque você estava fingindo um comportamento que não era genuíno. Esse é o processo. Você vai falar a verdade, todos nós, né? Vamos falar a verdade de qualquer forma. É improdutivo segurar um comportamento, segurar uma realidade baseada numa mentira. É por isso que quando você é você mesmo, seu próprio eu superior, o que é o eu superior, gente? É a mais pura verdade e essência de cada um de nós. No cristianismo chama de Espírito Santo, no hinduísmo, e aí você vai, enfim, cada religião, cada perspectiva, cada filosofia chama de um jeito. Carl Jung chama de self, ou espírito da profundeza, tem chispa divina, mestre interior, o movimento eu sou chama de eu sou, cada um chama de um jeito. Só que é a mesma coisa. O eu superior é a sua partícula de Deus dentro de você. Cada um de nós temos essa partícula. Todos nós somos manifestações da própria fonte criadora. A verdade divina é que só o que existe é a fonte criadora. Tudo o que existe, aspas, manifesto, é a fonte criadora expressa de diferentes formas, porque tudo o que existe são átomos que viram quarks, e quando você olha para os quarks, tem a teoria das cordas ou o bóson de Higgs. O bóson de Higgs é o campo quântico, infinitas possibilidades, teoria das cordas, cordas porque vem das cordas de um violão, por exemplo, que é uma vibração. É quase como se tocasse a corda de um violão e ficasse aquela vibração da música. Nada mais é do que energia, tá? Em outras palavras, é só energia, tá? Condensada. Então, tudo que existe é a fonte criadora, tudo que existe é Deus. Todos nós somos um. Manifestos de diferentes formas. Só que a gente ganha um presente chamado ego. Ego é uma personalidade humana, é uma personalidade separada. Essa personalidade, ela é uma personalidade limitada, porque ela é o Deus substituto. Eu, para mim, eu sou Deus. Por quê? Porque através desse processo a gente consegue existir. O ego não é o grande demônio da humanidade. O ego é parte do processo da manifestação física. Se não houvesse ego, não haveria personalidades separadas. Se não houvessem personalidades separadas, não haveria manifestação física. Só existiria uma massa de luz branca. Só isso. Tá? Então, quando a gente está falando sobre isso, é importante entender o que é o seu eu superior para ficar claro o que exatamente está sendo dito aqui, tá? É por isso que quando você a maior essência de você, a maior verdade, a maior honestidade de você, que é a maior honestidade sobre si, você vive uma realidade condizente com a sua verdadeira essência. E essa realidade te traz os feedbacks e resultados que te levam ao aprendizado. Ou seja, o feedback da realidade é a informação que você precisa do que você precisa aprender. Exemplo, se você está tentando um projeto e você percebe que esse projeto é do resultado que você quer, pergunte para você mesmo, o que eu ainda preciso aprender para que esse projeto dê certo? Às vezes você tem um projeto de se tornar terapeuta e faturar muito. E aí esse projeto não está dando tão certo. Talvez você precise se perguntar o que eu ainda tenho que aprender do ponto de vista de consciência comigo mesma para que esse projeto dê o resultado que eu quero. O
O universo, o planeta, a realidade, a vida está te informando que você ainda tem algo para aprender, porque isso ainda não deu certo. E aí, quando você consegue acessar o que exatamente eu tenho que mudar, aprender, fazer diferente, decidir diferente, agir diferente, sentir diferente, para que esse projeto dê certo. Às vezes é uma questão, sei lá, de coragem, às vezes é uma questão de responsabilidade, às vezes é uma questão de vergonha na cara, não sei, mas várias possibilidades, tá bom? Então, se você tem uma realidade que, por exemplo, faz com que você esteja perdendo seus relacionamentos ou sendo abandonada, você pode concluir que alguma coisa precisa ser modificada nas suas crenças, ações e escolhas. Ou seja, se eu estou sendo abandonada, se eu estou sendo, sei lá, excluída, fica que talvez eu esteja sendo, sei lá, inconveniente. Será que eu estou sendo chata com as pessoas e não percebo? Será que eu tô, sei lá, reclamando demais para as pessoas e eu não percebo? Será que eu estou sendo injusta com as pessoas e eu não percebo? É uma questão de auto-reflexão, ou seja, questionar a si mesmo. O que eu preciso modificar para que esta realidade pare de acontecer comigo? O que eu preciso aprender? A vida está te informando. Basta que você esteja consciente dos resultados e feedbacks que a realidade te dá para balizar um novo comportamento, ancorando um novo aprendizado, que por consequência te dará uma nova realidade. Ou seja, quando você recebe resultados não interessantes da vida, talvez você precise começar a se questionar o que eu preciso mudar na minha realidade para ter resultados diferentes. É uma questão de agir, de fazer diferente, né? De ter uma nova perspectiva da situação da vida. Fingir que é algo que não é, faz com que você modifique a sua realidade de forma bagunçada e imprecisa. E a realidade que está ancorada em um fingimento não é uma realidade que vai ser fácil para você, pois o seu eu superior não vai soltar o aprendizado, ou seja, vai sempre te convidar a ser honesto consigo mesmo. As máscaras que colocamos em nós naturalmente caem com o tempo. Ou seja, eu posso fingir que eu sou uma coisa por um tempo, mas esse fingir que eu sou algo que genuinamente eu não sou, uma hora vai cair. Essa máscara cai com o tempo. Porque a realidade que está ancorada em um fingimento, ela é uma realidade que ela tende a ser pesada. Por quê? Porque o eu superior não é que ele não solta sofrimento. Tem gente que fala assim, mas a gente precisa sofrer para aprender. Mentira, mentira grandiosa. Não precisa sofrer para aprender. Você não precisa de dificuldade, não precisa ser difícil. Tem gente que fala assim, não, mas até mesmo dentro do método eu superior eu já respondi umas perguntas assim, mas para me conectar com o meu eu superior, eu não deveria fazer um super ritual, eu tenho a sensação de que é fácil demais. Questione a sua crença sobre eu só consigo evoluir na dificuldade. Será que você acredita que você só pode ter dor, só é digna se for difícil? Então questione, porque se parece fácil demais, é porque talvez você acredite que tem que ser difícil. Então percebe como a realidade, ela vai trazer os resultados que a gente precisa para a gente modificar o nosso comportamento, só que a partir do momento que a gente está fingindo uma realidade, o resultado ele vai bagunçar. Ou seja, a realidade de que, exemplo, vou voltar no exemplo da casa. Eu sou ciumenta. Vou até colocar você aqui de novo, tá? Eu sou ciumenta, mas eu digo que não. A realidade da casa. Eu sou ciumenta. Eu atraio uma pessoa, essa pessoa se aproxima de mim, só que aí o que acontece? Eu tô fingindo pra essa pessoa que eu não tenho ciúmes. Eu sinto muito, mas eu tô fingindo que não. O feedback da realidade tá bagunçado? Ou seja, às vezes o feedback que eu preciso, não que eu quero, que eu preciso é que a pessoa realmente fale pra mim. Eu não quero ficar com você, que você é ciumenta. Para que eu aprenda que eu tenho que respeitar o espaço do outro, por exemplo. Que eu aprenda que eu não tenho controle sobre o outro, sobre o que o outro pensa ou faz. Que eu só tenho controle sobre quem? Sobre a minha realidade. Né? E essa realidade, ela envolve outras pessoas. E as outras pessoas possuem seu livre-arbítrio. Ou seja, eu influencio a realidade, eu não controlo ela. Então, o ponto é,
Você entender que quando você está vivendo uma realidade que ela não está trazendo os resultados corretos, se questione, será que você está manipulando esses resultados? Entende o que eu estou dizendo? O resultado, ele não vai ser mais fácil só porque você concluiu só porque você hackeou a forma certa. Ou seja, relacionamento, eu hackeei a forma certa. Relacionamento eu tenho que fingir que eu não tenho interesse, senão a pessoa vai embora. Você hackeou a forma certa, né? Aspas. Aí pronto, você vai lá no relacionamento, você começa a fingir que não tem interesse, a pessoa precisa que você demonstre interesse para ela se sentir segura. Ela vai embora porque você fingiu que você não tem interesse. Como não tem como você mentir para você por muito tempo, mais fácil ser honesto. Com você, não estou falando sobre honestidade com os outros. É sobre si mesmo, tá? E você não precisa ficar preocupado ou com medo de ser honesto com você mesmo, de falar a verdade para as outras pessoas sobre suas opiniões, por exemplo, ou medo de influenciar as pessoas, desde que você faça isso com amor e respeito pelo outro. Aqui, qual foi a pergunta que eu fiz nesse momento? Eu perguntei, tá bom, entendi. Então vamos lá. Se eu for 100% honesta, será que as pessoas não vão ficar chateadas comigo? Se eu for 100% honesta sobre o que eu penso e sobre o que eu sinto? Aí veio a resposta. Você não precisa, desde que você faça isso com amor e respeito pelo outro. Eu posso falar para uma pessoa, eu sinto muito, eu não estou me sentindo confortável de ser sua amiga. Desde que eu faça isso com amor e respeito. Desde que eu não menospreze o outro, desde que eu não olhe para o outro como se ele fosse um ser inferior a mim. Com amor e respeito. Você pode ser honesto. É só falar com amorosidade. Basicamente porque você já está influenciando a sua realidade, mesmo sem querer. Ou seja, não precisa ter medo da influência que nós temos na nossa realidade. Porque a gente já está influenciando ela de qualquer jeito. Ou seja, seja honesto. Seja honesto com você. Você vai ter de olhar para os seus aprendizados e evoluir de toda forma. Ninguém nunca está efetivamente estacionado, fingindo ou não. Todos estamos evoluindo. Com a diferença que fingir significa que você vai demorar mais a sua evolução. E, portanto, sua conexão com sua verdadeira essência, que é o seu eu superior. Seja honesto com você mesmo. Sim.